Vamos lá, me completa meu escritório. Certo. Como vai ser esse experimento, Sr. Jones? Lá eu te mostrarei. Estou ficando muito curioso com essa situação. Na academia. Então, ele é exatamente nesse novo projeto que você vai me ajudar. Certo. Vamos ver então. Vou explicar lá dentro. Sr. John, mas que lugar é este? Então, Willy, isso daqui você vai fazer parte do novo experimento e eu peço que você tenha um pouquinho de paciência, porque eu não vou te contar os detalhes agora, mas eu gostaria que você sentasse naquela cadeira. Naquela cadeira? Isso, exatamente. Certo. Bem, William, está preparado. Dessa maneira, Sr. John? Exatamente. Por isso tem que entender que se trata. Tenha paciência, meu jovem, tenha paciência. Tenha calma, meu jovem, tenha calma. Tenha calma para entender. Por que essas luzes são tão quentes? Para eu poder observá-lo melhor, não somente eu, outras pessoas também poderão ver. Outras pessoas poderão ver através desse novo experimento? Exatamente, meu jovem, tenha paciência que você entenderá. Suporte com paciência e perseverança. Certo. Então eu vou aguardar, Sr. John. Ok, apresenta o seu novo Certo. Sr. John, este novo experimento do senhor, o senhor disse que muitas pessoas poderão me ver. Eu ainda não entendi. Exatamente, meu jovem, através dessa câmera que você olha e daquele receptor, muitas outras pessoas poderão vê-lo também, assim como eu estou vendo agora. Muitas pessoas? Como assim muitas pessoas? Exatamente, meu jovem. Basta apenas de uma câmera e que as pessoas tenham os receptores em casa. Desse jeito, eu espero revolucionar a história da comunicação no mundo. Agora eu entendi, Sr. John. Então este será o novo experimento que o senhor vai apresentar na academia. Exatamente, meu jovem. Com isso, revolucionarei a comunicação. Mas que diabos? Hermival nunca se atrasou tanto. Ei, Chateaubriand, que diabos você está falando aqui? eu e o Hermival vamos jogar uma partida de peteca bem aqui. Que partida de peteca? Vá procurar outro lugar para fazer seu jogo? Mas o que o senhor está falando, Sr. Chateaubriand? Eu estou falando que daquele lado ali será o estúdio A. Certo. Deste lado aqui será o estúdio B. Estúdio A, Estúdio B, do que o senhor está falando? Sim, eu estou falando das novas instalações da TV Tupi, que será bem aqui, a primeira TV brasileira. Nova rede de televisão Tupi, que interessante. Have a chance. Let's face the music and dance. E nessas representações mostramos um pouquinho sobre a história da televisão, sobre o londrino John Logie Bird, e que ele convidou o seu office boy para participar do experimento dele no seu escritório. Então, naquele escritório, ele leva todos aqueles equipamentos para fazer o primeiro teste da câmera e o receptor. E foi uma ideia totalmente audaciosa, ele foi muito visionário, porque ele não fazia ideia do quanto a TV ia revolucionar a comunicação. Talvez ele fizesse ideia em relação à ciência, ao novo experimento que ele estava desenvolvendo, mas não em questão do próprio... Como na representação, quando entrou nos anos 50, Assis Chateaubriand ficou dividido entre a campanha presidencial, a consolidação do Museu de Arte e o sonho mais audacioso, o sonho que era de implantar a primeira rede de TV no Brasil e na América Latina. Porque nos anos 50 só existiam 4 redes de televisão no mundo. E então ele fez uma parceria com outros milionários da época para buscar todo aquele equipamento nos Estados Unidos da RCA. E ele dividiu aquilo em 5 parcelas, como conta no livro Chateau, o Rei do Brasil. Ele pegou 5 parcelas de 500 milhões para trazer todo aquele equipamento. Só que o que acontece? Quando ele traz aquele equipamento, quando ele vai buscar o equipamento na Califórnia, com os executivos da RCA, um dos executivos da RCA, que era o Victor, que era o diretor da RCA, ele o chama numa sala e chama ele para ver um novo
um novo experimento está sendo desenvolvido na fábrica. Então, quando ele chega na Califórnia, ele se depara com um auditório gigantesco, todo isolado acusticamente, com um monitor de televisão e algumas câmeras também já montadas, todo um equipamento montado. Só que quando apaga as luzes e entra a imagem na TV, ele vê uma imagem de uma banda de jazz. E quando ele vê aquela imagem daquela banda de jazz, ele fica espantado, é até engraçado. Ele fala, que bruxaria é essa, Sr. Victor? Que bruxaria é essa? E ele chega e fala assim, esse é um novo experimento que vem sendo desenvolvido pela RCA, que é a televisão a cores. E o Chateaubriand, ele fica com muita raiva com aquela situação. Então ele pega a bolsa dele, tira todos os contratos que estão na bolsa, rasga, pica aqueles contratos em pedacinhos, ele fala uma frase que é histórica. Eu só vou levar equipamento para o Brasil se você não me vender esse equipamento obsoleto. Não é porque eu venho de um país atrasado como o Brasil que eu vou levar esses equipamentos em preto e branco. Eu quero levar a televisão a cores no Brasil. E o Victor, espantado, ele fala, não, mas você tem que entender uma coisa, Sr. Chateaubriand, que esse é um experimento recente que a RCA vem desenvolvendo aqui nos Estados Unidos, que até nos Estados Unidos isso daqui é tudo experimentação. E, de fato, a televisão a cores só foi vir à tona 15 anos depois. Mas era uma pessoa muito audaciosa, uma pessoa que tinha um sonho de trazer a televisão, trouxe a televisão. Quando ele inaugurou a televisão, que foi a primeira transmissão que tinha na época era o homem mais famoso dos Estados Unidos, que era o Rockefeller. Ele chamou o Rockefeller, chamou várias celebridades, todos os locutores, os artistas do rádio, e lá na 7 de abril ele tinha uma plateia que lotou, e ele deixou alguns monitores do lado de fora para as pessoas assistirem aquela apresentação. E todo mundo ficou espremido, não tinha cadeira para o Rockefeller. É muito interessante, o Rockefeller no livro mostra, ele senta no chão. E quando ele se senta no chão, ele chega e fala, olha, agora vocês vão ver a inauguração da TV Tupi. E aí todo mundo espantado, todo mundo sem entender o que estava acontecendo. Não sabia do que se tratava, estava lá por ser um grande evento, mas uma grande parte das pessoas eram curiosas, a outra parte eram intelectuais, pessoas de tecnologia da época, grandes empresários. Eles estavam ansiosos aguardando a inauguração da TV. Então tinha 2 câmeras que foram enviadas para fazer a primeira transmissão, e uma das câmeras dá um defeito lá, e o ator de rádio, que é o Cassiano Gabus Mendes, ele é o Cassiano mesmo, o ator, ele entra e fala, não, vamos fazer a transmissão mesmo com uma câmera. Então ele faz aquela transmissão com uma câmera e um dos técnicos da RCA fica espantado. Eu falei, olha, se fosse nos Estados Unidos vocês não teriam feito o que vocês fizeram, as pessoas não iriam permitir, mas foi genial. O que vocês fizeram foi revolucionário. Aconteceu a primeira transmissão, saiu tudo dentro do ocorrido, assim, do esperado, e eles falaram assim, vocês são geniais, vocês são muito audaciosos. E assim surgiu a televisão do Brasil, que meio que de improviso, também porque queimou uma câmera, porque teve também um grande problema que quando estava para lançar a televisão no Brasil, o que acontecia? O povo brasileiro não tinha televisão naquela época. Então, qual que era a grande problemática? O Chateaubriand mandou uma carta para o presidente da República tentando autorizar uma importação de 60 televisores, e aí, como a burocracia era grande, ia demorar de 60 a 90 dias para entrar e restava apenas 3 semanas para inaugurar a televisão. Então ele falou, eu não quero saber. Falou para uma das pessoas que trabalhava com ele. Eu quero que traga esses televisores, nem que seja de contrabando. Então ele vai lá, traz mesmo de contrabando por uma outra empresa, não sei o trâmite que ele fez, mas em vez de trazer 60 televisores, ele trouxe um número como 15 mil televisores. Então, quando teve a primeira transmissão de TV, muita gente já tinha televisão em casa. Então, assim, ele foi ambicioso. Na hora que ele implantou a televisão, no projeto dele, ele foi ambicioso quando ele inaugurou a televisão, e ele foi ambicioso também
em trazer os televisores, que era uma novidade do Brasil. Então, assim, ninguém sabia o que era aquilo. Então, era uma novidade. E todo mundo queria ter aquele aparelho. E foi um aparelho revolucionário. Como se fossem uns smartphones hoje em dia, que todo mundo quer ter, era o televisor na década de 50. Então, Assis Chateaubriand foi um gênio do século XX com relação à comunicação, com relação à televisão, um grande jornalista e um visionário. Ele era um paraibano assim, com muitos sonhos, com muitos ideais e com muita vontade de fazer, de revolucionar, de trazer a televisão. E assim que se criou a televisão no Brasil, meio que de improviso. E a televisão fez um enorme sucesso, porque até hoje ela está presente. A televisão veio na era pós-rádio, né? A rádio continua aí, forte, mas muito a forte. Televisão se sobrevalece e está aí sobrevivendo até hoje. Está sobrevivendo a era da internet também, por mais que tenhamos a internet à nossa disposição, que tem todos os conteúdos da televisão, mas todos os brasileiros, pelo menos, têm um televisor na sua casa ou na sala. É muito comum ter no quarto, na cozinha, mesmo porque as pessoas que moram sozinhas, a primeira coisa que fazem ao chegar em casa é ligar a televisão, né? Lá vai ter imagem, vai ter som, vai ter uma companhia com você. E mais do que isso, a televisão foi criada com intuito educativo, assim como a rádio também havia sido criada com intuito educativo. E, além disso, ela pode trazer cultura, ela traz cultura, ela traz lazer, ela traz entretenimento, só que a televisão, para poder ter uma força, ela entrou nesse âmbito empresarial. Então, com isso, de repente, deu uma pequena corrompida, porque, como tudo no mundo, ela precisa gerar lucro, ela precisa gerar audiência, ela precisa que as pessoas assistam. Então, ela passa um pouquinho dessa parte de educativo e entretenimento e entra naquela parte, eu preciso pegar as pessoas, eu preciso cativar as pessoas, eu preciso que elas assistam o meu canal, a minha emissora. Então a televisão acaba se perdendo um pouco nisso. Mas, de maneira alguma, a gente pode tirar o valor histórico e atual que a televisão tem, ainda mais aqui no Brasil. Existe uma preocupação bastante grande também em relação à televisão com o seu conteúdo aos jovens, às crianças, adolescentes. Você vai ter que cortar. Eu nem vou parar o vídeo. Ok. Então existe uma preocupação bastante grande em relação a isso, às crianças, ao que os adolescentes estão assistindo na televisão. Então, em 1988, a Constituição da Televisão Brasileira determina que as emissoras deem preferência à finalidade educativa, cultural e informativa também. E a partir disso foram sendo criados novas leis e estatutos, então determinaram quais são os horários apropriados para crianças e adolescentes assistirem à televisão. Então, durante o dia que qualquer criança, qualquer adolescente tem acesso à televisão, então são aqueles programas mais educativos. Nós podemos ver na televisão muitos programas infantis também, pela parte da manhã, pela parte da tarde. Mesmo os programas que são de cunho adulto, mas são informativos para as crianças também. Então toda a família pode se reunir e assistir a esses programas. Aí, a partir dos horários, a partir das 20 horas, por exemplo, então o conteúdo não fica tão apropriado assim para as crianças menores de 12 anos. Então, é um conteúdo um pouquinho aquém do entendimento de crianças até os 12 anos. Aí, a partir daí, vem umas regras. A partir das 21 horas, 14 anos. A partir das 22 horas, 16 anos. E das 23 horas em diante, é um conteúdo exclusivamente adulto. Então, com programas, filmes, toda a temática adulta inapropriada para crianças. Mas isso não existe um controle, né? Então, acho que esse controle só consegue ser controlado realmente pelos pais dentro de casa. Mas, enfim, a televisão também ela traz muito conteúdo cultural. O objetivo dela seria trazer esse conteúdo cultural, informativo
e que todos possam aproveitar. Ainda mais os canais abertos, né? Que todos tenham acesso a esses canais abertos. Hoje nós estamos com a nova tecnologia digital, então todos têm muito mais acesso a uma boa qualidade de imagem, a uma boa qualidade de som e, por que não, ter uma boa qualidade na grade de programação também. Então, o que a gente consegue enxergar muitas vezes é que as emissoras de televisão estão muito iguais, né? Então, é o mesmo telejornal, é o mesmo programa infantil, é o mesmo programa educativo, é o mesmo programa cultural. Então, será muito interessante observar isso e ver que a criatividade é infinita. Então, esses programas podem ser infinitamente mais criativos, mais chamativos, mais culturais, mais informativos. Mas também depende das pessoas que estão assistindo, do que elas querem assistir. E como eu disse, né, anteriormente, esse problema da TV empresarial, de gerar lucro, de ter audiência e de buscar cada vez mais a parte financeira, a parte lucrativa, então isso acaba às vezes corrompendo. Mas que a gente não perca a esperança na televisão. Existem coisas excelentes, muito boas, principalmente a televisão brasileira, as produções brasileiras, telenovelas que abordam aí as temáticas que estão no cotidiano, assuntos relevantes, o que está acontecendo atualmente. Então temos que saber filtrar, temos que saber aí quais são os programas que são adequados para assistirmos, quais são os programas que vai me agradar. E que nós possamos, né, aproveitar o máximo aí da televisão, que o conteúdo dela é bom, mas temos que saber filtrar. Ao falarmos de meio de comunicação de massa, é importante saber que é a forma mais popular de se divulgar informações. A TV, em especial, se tornou um meio de comunicação em massa quando o domínio da nova tecnologia possibilitou a todos o acesso ao aparelho de TV. Os equipamentos de videotape viabilizam a produção, gerando um fenômeno de público sem precedentes. A produção de telenovelas, shows de auditório, festivais de música, programas de humor. Em 1965, surge a Embratel, interligando o Brasil. E assim, ao apagar das luzes da década de 60, o país inteiro para. E atenção, atenção, senhores, chegou o grande momento. O homem vai descer na Lua. Em 69, quando os astronautas chegaram lá, vimos a Lua em preto e branco. Com a TV em cores, descobrimos que o passeio lunar foi bem mais vistoso. Ainda não sabemos qual a próxima viagem. Aonde vai dar a aventura humana pelo universo afora? Certeza mesmo, só uma. A TV vai estar lá para mostrar. Tudo pronto para a grande arrancada da década de 70, com massas de telespectadores e a mídia se configurando em eletricidade colorida, um faiscar eletrônico fascinando o olho. Na esfera da criação publicitária, tudo parecia não passar de um grande equívoco. O que se tinha era o império do slide, da propaganda estática, como se a tela de uma TV fosse uma parede numa rua qualquer da cidade. Raríssima era a aparição de um comercial ao vivo com as então chamadas garotas propaganda. Ainda que a propaganda era excessivamente teatral. A mudança foi gradual e profunda. Poxa, mas que elegância! É Nikon, vovó. Terno de Nikon. No seu tempo não tinha. Estou desconfiada que é aquela roupa que a gente senta, levanta e está sempre bonita. Acertei? É francesa. Francesa, sem dúvida. E elas estavam certas. Polônia 1010. Um produto Balzac. Fósforos, uma legião a seu serviço. 5 milhões de vezes por dia, esta cena se repete. Caixa de fósforos usada, caixa de fósforos nova. E sempre, marca-olho, pinheiro e beija-flor. Produtos tradicionais da companhia Fiat Lux e fósforos de segurança. Rende mais, brilha mais, vive quem dá, é serotonina.
vídeo excessivo. Trem não empasta o cabelo. Trem assenta o cabelo naturalmente. Trem é exatamente o que os homens esperam de um produto para o cabelo. Apresento-lhe o conta-gotas. Seu nome, bomba de gasolina. Sua função, alimentar de gasolina o carburador. E uma pergunta. A TV atualmente tem um poder grandioso sobre a população brasileira. Ela influencia diretamente na formação da opinião pública e na formação da ideologia da sociedade, influenciando tanto positivamente quanto negativamente. A investimentos maciços, a formação de know-how, ao alto nível de profissionalização e a aposta na ousadia e na criatividade, entramos na era da moderna propaganda brasileira, da nossa publicidade contemporânea, tantas vezes premiada, mostrando-se ao mundo com a sua linguagem própria, a sua eficácia, o seu impacto, o seu brilho específico. Nesse mesmo processo, a televisão brasileira foi evoluindo, amadurecendo, aprimorando ao extremo a qualidade da sua produção. Do programa de variedades, a cobertura esportiva, a da programação infantil, telejornalismo. Como se não bastasse, a telenovela brasileira, depois de seduzir a todos criando um hábito cotidiano na vida do país, partiu para encantar o mundo. Ganhou audiência internacional. Hoje, a onipresença da televisão na vida brasileira é um fato. Ela é o espelho eletrônico do país. A TV continua sendo o meio de comunicação mais utilizado pelos brasileiros. No momento, está se substituindo o sistema analógico pelo sistema digital de televisão, que traz melhoria não só na qualidade do som e da imagem, mas sinaliza possibilidades como a interatividade, a conectividade à internet, a mobilidade, a portabilidade e a multiprogramação. Kika, me empresta o controle remoto, que hoje é o último capítulo da minha novela. Querida, me dá um controle que eu quero ver o jornal. Todos querem ver a televisão que foi inventada há um tempão. E até hoje manda imagens por ondas, que saem da emissora, vão para uma torre transmissora e chegam na minha casa em toda a cidade, com a maior qualidade, e transmite a novela e jornal. Enquanto não chega a TV digital, todo mundo quer escolher o canal. Herbert Marshall McLuhan, nascido em 21 de julho de 1911, foi um destacado educador intelectual, filósofo e teórico da comunicação canadense. McLuhan foi um pioneiro dos estudos culturais e no estudo filosófico das transformações sociais provocadas pela revolução tecnológica do computador e das telecomunicações. Is the message. Does that leave any room at all for criticism of individual, say, television programs? Or content. Yes. You see, it doesn't much matter what you say on the telephone. The telephone as a service is a huge environment. And that is the medium. And the environment affects everybody. What you say on the telephone affects very few. And the same with radio or any other medium. What you print is nothing compared to the effect of the printed word. The printed word sets up a paradigm, a structure of awareness which affects everybody in very, very drastic ways, and it doesn't very much matter what you print as long as you go on with that form of activity. You've said that television promotes illiteracy. I'm wondering whether you think that's a bad thing. I don't think it promotes illiteracy. I think it creates another form of awareness. Literacy had very strange antecedents, very strange effects on people, and we're only beginning to notice what those effects were now that it tends to be pushed aside. The literacy as a form of awareness is a highly specialist and objective sort of thing. You can stand back, and the literate man can stand back objectively and look at situations. The TV person has no objectivity at all. But does television, say, promote illiteracy, or doesn't it? It tends to create a totally different kind of awareness, which is rather that of involvement. Literacy is objective. TV is subjective, totally involving.
in fact, do people who watch a lot of television or listen to a lot of radio, say, do they read more or read less, or do you... I think radio people are far more literate than TV people. But, this is complementarity of the media. But I personally have avoided making value judgments because I've long ago discovered that value judgments are so personal that it confuses people enormously. Yes, but that is a kind of value judgment in itself, isn't it? Not of a medium, but of people. And people are very diversified. It's been known for a long time that a reader, for example, the word read, to read, means to guess. Look it up in the big dictionary. The word redan means to guess, and reading is actually an activity of rapid guessing. Because any word has so many meanings, including the word reading, many, many meanings, that to select one in a context of other words requires very rapid guessing. That's why a good reader tends to be a very quick decision maker. And a good reader, a highly literate person, tends to be a good executive, because he has to make decisions very fast while reading. And so the very nature of reading calls for quick decisions and guessing. And that's what the word means, to guess, to rate down. One last point from me. You've said that advertising is the folk art of the 20th century. In what sense is it an art? I think it is a very great art form. It's not a private art form, it's corporate. But it is, the concern of the advertiser is to make an effect. Any painter, any artist, any musician sets out to create. O homem começou a sentir a necessidade de comunicação desde que começou a conviver em sociedade. A partir daí, então, surgiu a escrita, surgiu os jornais, surgiu o rádio, o cinema, a TV. E nenhum desses meios é mais importante do que o outro. Todos nos fazem ser o que somos hoje. É isso, então. Até a próxima e obrigada pela atenção. Faz bem pouco tempo. E outra vez me sinto mal. Mais uma vez passando mal.